Eu mesmo já mudei minha opinião com relação a muitas coisas. Com isso, por exemplo, da questão do preconceito, né, que eu tinha com alguns protestantes, e um tema que é muito polêmico, que eu mudei minha opinião depois de um tempo, assim, depois de refletir muito sobre o tema e tal, quando eu tinha aí média de uns 20 e poucos anos, eu era totalmente contra o casamento, o reconhecimento da união homoafetiva e tal. Na verdade, não era contra isso, desculpa, estou falando besteira. Eu nunca fui contra isso. Eu era contra a adoção por um casal gay. Sim. Porque, enfim, falava que a criança ia crescer com aquele exemplo ruim, etc, etc, etc. E uma coisa que eu ainda sou contra é contra o aborto, exceto nos casos que a lei já permite o aborto, que é caso de vítima de estupro. Mas aí eu ia falar. Peraí. Não, uma pergunta rápida com uma resposta rápida e você faz a sua. Isso é por causa da nossa religião? Não, é aí que tá. Minha fundamentação para ser contra o aborto é totalmente jurídica, não tem nada a ver com religião. Cara. A sua é jurídica e a minha é pessoal, não é religiosa. Exato. Entendeu? O meu porquê de ser contra não tem absolutamente nada a ver com religião. Cara, eu tenho clientes e amigos médicos, e assim, a maioria dos médicos, você vai achar exceção para tudo, mas a maioria dos médicos é pacífico no entendimento de que, quando há concepção do feto, há vida. E como a gente estuda no direito, inclusive, é muito importante para efeitos jurídicos saber se quando um bebê nasceu, ele já nasceu morto, ou se ele nasceu vivo e morreu depois, alguns instantes depois. Isso é muito importante para diferenciar ali, para definir se vão ter herdeiros daquele bebê ou não, por exemplo. Entendeu? Então geram outros direitos por conta disso. Então assim, como há uma vida ali, depois que houve a concepção do feto. É muito além do ser vida ou não, né, velho? Tem muito além, tipo assim, tem os direitos, tipo assim, se ele nasceu, né, tipo assim, saiu dali morto, ou se ele nasceu e depois morreu. Caralho, tô falando isso, tipo, ampliou a mente, porque... não, mas... A concepção de direito à vida é muito complicada, né, cara? Não, e não só, como há vida, aquela vida tem direitos também. Sim. Porque tem muitas feministas aí que defendem o aborto, né? Falam, meu corpo, minhas regras. Beleza, seu corpo, suas regras. Mas a partir do momento que existe uma vida dentro de você, ali é o corpo dela e as regras dela, daquela vida, daquela pessoa. Entendeu? Não são mais os seus. Entendeu? Exato, e assim, eu acredito que deva ter a proteção àquela vida, entendeu? Ela, a mãe, no caso, deveria ter pensado nisso antes. Cara, aproveitar que a gente tá falando nesse assunto, você acharia interessante, sei lá, da gente falar sobre a menina dos 10 anos, que enfim, voltou pra mídia lá, o caso mais recente, assim. O que você tem, pra falar sobre isso? Cara, é uma situação sentido, assim... Né? É uma situação assim, nesse tipo de situação, aí há um conflito de direitos, né? Tem a menina, que é uma criança ainda. Primeiro que assim, a gente já encontra aí um dos fatores que a lei já permite o aborto, que é o estupro, o feto originado através de uma relação criminosa, né? E tem o fato dela ser uma criança. Então assim, o nascimento daquela nova vida coloca em risco a vida que já existe daquela criança. Então, assim, nesse tipo de situação, eu sou a favor do aborto, porque existe um conflito ali de direitos. Existe uma vida que já existe, que já vivenciou esse mundo, tem os direitos dela, e como ela já existe, eu penso que existe uma preferência dessa vida em relação a outra que ainda vai ver se vai ter ou não as suas chances.